Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, nós peçamos ao Senhor a graça de entender os seus verdadeiros preceitos e mandamentos, então que nós possamos celebrar com alegria e devoção. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 2, versículo 4 a 9, e depois o versículo 15 a 17. Gênesis capítulo 2, versículo 4 a 9, depois o versículo 15 a 17. Essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, essa primeira leitura, né, fala pra gente, né, sobre a formação do jardim do Éden. Né? E aqui, né, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cuidar, né, das coisas que ele tinha criado. Né? E aqui, né, Deus deu as instruções para o homem. Né? Podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida morrerás. Então aqui, né, Deus criou o homem, né, e colocou ele no jardim do Éden para cuidar da criação, né, cuidar de tudo que ele criou, né, e tudo isso é bom, né, que a gente possa, né, realmente sempre cada vez mais agradecer e louvar a Deus, né, por tudo que ele faz por nós e por tudo de bom que ele faz, né, tudo que ele faz é bom, então que a gente possa agradecer a ele sempre por isso. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 7, versículo 14 a 23. Marcos, capítulo 7, versículo 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão e disse-lhes: ouvi-me todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, o evangelho de hoje continua refletindo o tema que meditamos na liturgia de ontem. Né? A multidão, Jesus apenas diz: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Então, não é o fato de tocar um leproso, de fazer refeição com cobradores de impostos ou de não lavar as mãos que torna alguém impuro. Nada que venha de fora tem a capacidade de pôr uma pessoa em estado de impureza, mas o que sai do seu coração. Então, é do coração humano, distante do coração de Deus, que nasce e sai toda sorte de impurezas. Jesus oferece exemplos de vícios para ilustrar a totalidade do pecado, a verdadeira impureza. Assim não será pela execução de ritos de purificação, entendidos em escrupuloso rubricismo e legalismo, que se alcançará a pureza diante de Deus.
O que nos torna, o que nos purifica e nos aproxima mais e mais de Deus é a vivência da lei do amor, a maior de todas as leis e possivelmente a única. O amor lava a alma, alveja o coração, promove a paz com os irmãos e a amizade com Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.